Olá, sejam bem-vindos a esta sequência de vídeos sobre a disciplina de Eletrônica Digital. Eu sou o professor Edson e estarei aqui convosco para divulgar os conhecimentos sobre esta disciplina. Neste vídeo vamos falar sobre os acondicionadores de sinais, que são os multivibradores, monostável, o circuito integrado 555. Vamos falar também de mostradores e, por fim, conversores, que são os conversores analógico digital e digital analógico. Este é o último capítulo sobre a matéria de eletrônica digital que vamos realizar. Contudo, a disciplina de eletrônica digital é muito vasta e existem mais conhecimentos necessários que podem ser adquiridos. Eu recomendo que continuem a pesquisa, continuem a ler os materiais que podem ser encontrados na internet e para enriquecer mais ainda os vossos conhecimentos. Então, iniciando a nossa matéria de hoje, vamos falar sobre os acondicionadores de sinais, que começando primeiro pelos multivibradores. O que são multivibradores? Basicamente, quando nós estávamos no capítulo número 6, onde vimos os circuitos sequenciais, existem introduzimos a entrada do clock e vimos que o clock é o elemento responsável para dar as transições ao circuito sequencial, de modo que ele possa mudar de estado. Contudo, este clock nem sempre é manual, pode ser automático. Os multivibradores podem ser usados para dar os impulsos do clock a um circuito sequencial. Essa é uma das suas funcionalidades. Em outras palavras, eles são circuitos de temporização, podendo ser monostável ou astável. Os monostáveis, basicamente, são chamados de temporizadores monostáveis. São, podemos assim dizer, circuitos que têm um estado em que ele é estável e um estado em que ele é instável. O que acontece? Vamos supor que nós temos um circuito que é estável no estado 0. Ele é estável no estado 0, contudo pode ir até o estado 1. Mas no estado 1 é um estado que ele está instável, ou seja, ele estará naquele estado instável durante algum tempo predeterminado. Então, assim diz que ele é um temporizador monostável. E a passagem deste estado estável para instável é dado por uma habilitação ou um impulso. Então, este circuito vai estar instável durante um determinado tempo no seu estado instável. Pode ser 0 ou pode ser 1, dependendo de qual deles é o seu estado estável. Então, temos aqui monostável. Os circuitos sequenciais necessitam de temporização, como estávamos aqui a dizer. O primeiro dispositivo usado para temporização é o monostável. Ele é um dispositivo que é estável num estado low ou high. Então, como podemos ver, se for estável em low, quer dizer que o seu estado instável é high. Se for estável em high, quer dizer que o seu estado instável é low. Este dispositivo pode ser levado para o estado instável, mas durará nele um tempo determinado por componentes externos. Em outras palavras, é um temporizador. Vamos ver como é que podemos construir este temporizador monostável a partir de portas lógicas elementares. Temos aqui um monostável que é construído a partir de portas AND, NAND, NOT e um circuito de temporização RC. É um circuito RC porque nós sabemos que a combinação de resistência e capacitor gera um tempo de descarga, que esse tempo de descarga é útil para passarmos de um estado para o outro. Então, vamos supor que T está sempre em 0. Então, se T está em 0, esta porta NOT está em 1. Aqui logo a seguir desta porta NOT. Então, E esteve também em 1
e S em 1. Então, esta saída é 1 e aqui S também é 1. Por que que é 1? Porque 1 e 0 de t, negação NAND, é igual a 1. Quando o sinal t passa para 1, a saída S passa para 0. Ou seja, se nós colocarmos esta saída, esta entrada em 0, ou dermos um impulso 0, quer dizer que estamos a fazer um trigger, esta porta NAND passa para 0. Por que que passa para 0? Porque ela passa para 0, porque temos aqui a combinação 1, 1. 1, 1 na porta NAND é 0. No entanto, porque este circuito de atraso é formado por um circuito RC, nós temos que este condensador está carregado com 1, neste porque recebeu o 1 proveniente desta porta, nota aqui. Depois de passar um certo tempo, este condensador irá descarregar. Então, ao se descarregar, o nível lógico aqui em E já vai deixar de ser 1. Então, o que acontece quando deixa de ser 1 até esse tempo passar? Esta entrada, ou melhor, esta entrada é assim desta porta NAND passará a estar 0. Então, 0 com o 1 desta porta, desta entrada T, passará a ter o 1 ainda até o momento que o T for desligado. Contudo, dizer que estes circuitos são temporizadores e são habilitados na sua entrada T, ou são colocados no seu estado instável a partir de um determinado pulso. Depois temos aqui a explicação, a realização prática deste elemento de atraso com base em circuitos RC, como estávamos a falar. Este atraso é criado por este circuito de resistência e capacitor, que é carregado e descarregado a partir do resistor R. Ao fim de um determinado tempo, pela constante de carga, o condensador adquire o nível lógico de tensão, que é identificado como 1 ou 0. Então, explicando mais uma vez, e temos aqui este diagrama temporal para a nossa explicação. Quando nós temos inicialmente T em 0, temos aqui a entrada T em 0, claramente que E vai estar em 1 e S também vai estar em 1. Por que S vai estar em 1? S vai estar em 1 porque ele recebe a combinação de 1 de E e 0 de T. Quando nós dermos um impulso a T, este impulso está em 1. Como temos aqui, este pulso em T passa para 1. O nosso S vai estar em 0. Como temos aqui, a passagem de T de S para 0. Por que S vai estar para 0? Porque nós teremos a combinação de 1 com este 1 de E. E coloca esta saída S em 0. Contudo, nós sabemos que temos aqui um capacitor que foi carregado. Porque aqui temos 0, porque aqui temos 1 proveniente desta habilitação de T, aqui agora temos 0. Então, este circuito vai se descarregar. Quando este circuito se descarregar até obter o nível lógico 0, neste momento, o tempo de descarga irá influenciar, ou seja, quando este condensador descarregar até ter o nível lógico 0, este circuito passa logo imediatamente para o estado 1. Por quê? Porque já tem um 0 na entrada. Então, o tempo em que este circuito permanece em 0, o tempo em que ele permanece no seu estado instável, é determinado pela descarga deste condensador que é gerado um atraso a partir deste circuito RC. Então, desta forma, temos um temporizador monostável.
Contudo, estes tipos de circuitos podem ser criados a partir de outros, não só a partir de portas lógicas. Temos aqui a construção de um ou a partir de um latch SR que obtém depois o circuito RC novamente, e temos aqui um amplificador operacional que é usado para fazer uma comparação. Então, como é que funciona este circuito aqui? Nós já conhecemos como é que funciona o latch SR, e aqui temos um T, que é o nosso trigger anterior. Vamos ver a explicação. No estado inicial, que é 0. Então, temos aqui que é 0 e supostamente S também é 0. Então, se Q é 0, pelo princípio de complementaridade, Q negado é 1. Isto satura o transistor que leva o condensador C a descarregar através dele. Ou seja, quando nós temos este Q em 1, este transistor está saturado. Para percebermos isso, é necessário perceber alguns conceitos de eletrônica digital, eletrônica básica, para percebermos como é que funcionam os resistores, condensadores, transistores e amplificadores operacionais. Então, quando este Q negado está em 1, ele satura este transistor. Quer dizer que este condensador perde a sua carga a partir deste transistor. Por quê? Porque quando o transistor está saturado, é como se ele funcionasse como uma chave fechada. Então, toda a carga deste condensador está sendo descarregada por este transistor aqui. Em outras palavras, o condensador não chega a ficar carregado porque VCC passa de R0 e fecha e chega até o nível lógico baixo a partir deste transistor. Então, o condensador não chega a ser carregado. Agora, nestas condições, V mais é menor que V menos, de onde resulta R igual a 0. Ou seja, V mais é menor que V menos. O que é V menos? V menos e V mais são estas tensões ou estas entradas do amplificador operacional. E nós sabemos que o amplificador operacional nesta configuração está como comparador, que leva uma tensão de referência aqui. Quando T passa para 1, Q passa também para o nível lógico 1. Colocamos o T em 1, ou seja, estamos a habilitar o nosso monostável, estamos a dar o impulso para mudar este monostável do seu estado estável, que neste caso é 0, ele passa para 1. Então, quando S passa para 1, Q passa para 0. O que temos aqui? O resistor 1 passa a receber a tensão nula do transistor e este entra na zona de corte. Ou seja, este transistor agora, porque Q é 1, Q negado é 0, o transistor fica na zona de corte. É como se fosse uma chave fechada. E instantaneamente o circuito agora de RC ou de carga passa a ser este aqui, onde este condensador é carregado imediatamente logo a seguir que este transistor aqui fica na região de corte. Particular atenção de que T deve ser desenvolvido para o nível lógico 0 alguns instantes depois de ser excitado o latch. Isto é o que estávamos a falar anteriormente. Estes circuitos de temporização, eles são ativados por pulso, não por pulso prolongado, podemos assim dizer. São ativados por um pulso curto, onde eu coloco a seguinte habilitação, de modo que eu possa ter a transição do meu circuito para o estado em que ele está instável. Agora, sabendo que T agora voltou para 0, nós queremos ver o que vai acontecer para fazer com que este circuito volte a estar no seu estado estável, que é S em 0. Quando a entrada do amplificador operacional tem uma elevada resistência de entrada,
o condensador C não tem por onde descarregar. Inicia, portanto, o processo de carga. É o que estávamos aqui a dizer. Quando este transistor está em corte, este circuito começa logo instantaneamente a carregar. De modo que este condensador agora, quando se carregar, terá um nível lógico de tensão possivelmente superior a esta tensão de referência. Ou seja, o condensador irá carregar até que esta VCC seja igual até neste ponto. E quando esta VCC for igual a neste ponto, este circuito ativa o amplificador operacional e temos aqui uma saída 1 na saída R, que é o que terminamos com esta explicação. No entanto, quando a carga C ultrapassa o nível de tensão da referência, coloca em V- e assim o amplificador operacional muda para o estado 1. Nesta ação zera o Q, ou seja, esta ação de passar o amplificador operacional para 1 faz com que nós habilitamos a entrada R e assim o Q fica em 0 e o S volta para o seu estado 0 novamente. Então, temos aqui o diagrama ou seja, a representação daquele latch em forma de diagrama de blocos, onde temos aqui o nosso R e C que funcionam como circuito RC para garantir a temporização ou o tempo de descarga do temporizador. Então, este tempo de descarga ou este tempo de habilitação em que o temporizador está no seu estado instável é dado por esta fórmula aqui. R C multiplicado por uma constante. R é a resistência R, C é a capacitância C e X é uma constante que neste caso, se não estou em erro, salvo erro, é 0,63 o valor da constante. Agora, para além desta implementação usando a construção de latch, temos também que, se trocarmos o latch SR por um flip-flop JK, como mostra a figura ao lado, teremos um monostável sensível a flancos. Ou seja, se usarmos esta representação em vez da representação do latch, substituindo este elemento aqui. Voltamos então. Para além da representação ou da aplicação do monostável como temporizador, nós podemos combinar estes dois elementos, ou melhor, combinar dois monostáveis, de forma a termos esta representação e obtemos assim um oscilador. Ou seja, este circuito tem dois níveis. Ou melhor, este circuito oscila entre os dois níveis em que cada um desses temporizadores monostáveis está estável. E como é que é obtido o seu período de oscilação? É obtido a partir da soma deste tempo deste temporizador e do tempo 2 deste temporizador. E assim obtemos a fórmula de período que é igual a T1 mais T2. Ou seja, este circuito oscilador ou multivibrador, ele apresenta dois estados estáveis que são obtidos a partir dos dois estados de cada um destes monostáveis que acabamos aqui por mencionar. E esta configuração cria um oscilador. Agora, existe uma nova um novo parâmetro que é obtido a partir desta combinação de dois temporizadores, que é o ciclo de trabalho, ou DC, ou Duty Cycle. O que é isso de ciclo de trabalho? O ciclo de trabalho representa a porção de tempo em que um sinal está no nível lógico alto em relação ao seu período. Ou seja, nós queremos saber qual é o ciclo de trabalho de uma onda quadrática, que é basicamente esta onda de saída do nosso oscilador. Então, esse ciclo de trabalho é dado pelo
tempo em que o circuito está em 1, em alto, pelo período inteiro do nosso oscilador. E assim temos o nosso ciclo de trabalho. E por fim temos a obtenção da frequência, que basicamente é o inverso do nosso período. Agora, para além dos circuitos de temporização usando os latches e as portas lógicas elementares, nós temos um circuito integrado que funciona como um temporizador. Este circuito integrado é chamado de NS555 ou 555, que apresenta sua constituição interna representada por este circuito elétrico. Contudo, nós não vamos nos preocupar com este circuito elétrico, vamos nos preocupar com o seu diagrama de blocos formado por este diagrama aqui. E assim, conseguimos ver que este circuito apresenta uma entrada de tensão, que é o VCC, a saída, o ground. Depois temos aqui estas entradas que devem ser usadas para a colocação dos parâmetros resistência e capacitor, que garantem o funcionamento deste circuito como um oscilador ou como um temporizador. Então, temos aqui esta explicação do funcionamento. Temos aqui a representação deste circuito como oscilador, ou no seu modo astável. E o que acontece basicamente é que, voltando aqui para o nosso circuito o nosso circuito elétrico, este circuito faz o reset e o set a partir destas resistências internas que são ligadas ao threshold e trigger, que formam que devem ser ligadas já depois a estas resistências aqui, como nós temos, que garantem o circuito RC. Então, temos aqui o circuito em seu modo astável, que em outras palavras está no modo de oscilador, e temos os parâmetros RA, RB e C, que são parâmetros externos usados para definir a frequência de oscilação e o ciclo de trabalho da onda que este elemento aqui produz. Então, temos que, ao ligar a nossa fonte de alimentação, temos que o threshold, o TH e TR são iguais a zero. Ou seja, TH e TR são iguais a zero por causa deste capacitor aqui. E o que faz com que C2 é igual a S é igual a 1. Onde está C2? C2 está aqui, é igual a S e é igual a 1. Ou seja, estamos perante a este circuito aqui. O condensador carrega e quando está no nível V2 e V1, tanto S como R são iguais a zero. Mantém o seu estado e o transistor está em corte e o condensador continua a carregar. Em outras palavras, quando nós ativamos a fonte ou quando nós ligamos a fonte, este trigger está em zero, fazendo com que este circuito aqui coloque zero em S. Então, temos aquela situação que Q é igual a 1. Quando nós acrescentamos este condensador, por ser um parâmetro externo, vai carregar dependendo das resistências RA e RB. E, ao ser carregado, ele vai chegar até um nível em que nós temos que o trigger vai ter uma tensão superior a V2. Ao ter uma tensão superior a V2, ele ativa o set. Só que este circuito ainda está a carregar. Ou seja,
Por quê? Por que está a carregar? Porque o condensador está a carregar devido à ligação de RA e RB. Ao continuar a carregar, nós obtivemos já o primeiro nível lógico de tensão, que é a comparação com V2, e sabemos que V2 é menor que V1. Por que é menor que V1? Porque nós temos aqui um divisor de tensão formado por essas três resistências de igual valor, ou de igual parâmetro. Então, à medida que o condensador vai carregando, ele apanha o primeiro nível e faz o set deste latch SR. Ao fazer o set, este nível passa para 0. Temos aqui uma negação. Quando ainda está a carregar, ele encontra o V1. Ao encontrar o V1, o que acontece? Nós temos que este sinal aqui, ou este amplificador operacional, compara e garante o reset deste latch aqui. Ao fazer isso, ao garantir o reset, nós temos que a tensão em C vai descer até que seja inferior a V1, ou seja, quando a tensão no condensador ultrapassa V1, C1 passa para 1 e limpa o latch. Nisto, a saída que é negado satura o transistor que permite a descarga de C. Então, quando nós passamos para aqui e faz o reset do latch, temos que este transistor entra em saturação e descarrega, que vamos procurar DS, e descarrega este condensador aqui a partir desta resistência. Ao descarregar, o condensador vai fazer com que o nível de tensão aqui em TR e TH desça até o nível próximo a V2. E nós vamos ver que isso vai depois fazer o set do latch, e assim temos uma sensação, ou melhor, e assim temos uma situação de que estaremos a fazer o set e o reset deste circuito, fazendo com que ele funcione como um oscilador. Para além da configuração como oscilador, nós temos aqui a configuração como, ou melhor, temos aqui a equação que garante o tempo do circuito em high. Contudo, para este circuito temporizador ou para este circuito oscilador, usando o 555, eu recomendo que utilizem a folha de dados do fabricante, que pode ser obtida a partir de uma pesquisa na internet, colocando somente o 555 no motor de busca, e podemos ver lá vários elementos, ou melhor, vários documentos que mostram detalhadamente como é que se obtém estas equações. E outras disposições do 555 que podem ser úteis para diversas aplicações. Aqui temos o 555 usando a configuração monostável, que o seu tempo é definido por esta forma. Neste slide não está colocado, ou melhor, está aqui as equações que são obtidas para obter o período e a frequência de oscilação. Contudo, eu recomendo que encontrem a folha de dados do fabricante do 555 para perceberem como é que se obtém estas equações e terem as fórmulas bem descritas, tanto para a frequência como também para o ciclo de trabalho do oscilador 555 na sua configuração de monostável e do temporizador 555 na sua configuração do oscilador na configuração de astável e do temporizador na sua configuração de monostável. Para este vídeo, vamos terminar por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre os mostradores digitais. Espero que tenham gostado deste vídeo onde falamos dos osciladores. Como eu disse, o material de eletrônica digital pode ser obtido, pode ser
enriquecido ainda por mais pesquisa, eu recomendo que façam mais pesquisa. Para o oscilador 555, na sua configuração de estável e monostável, recomendo que baixem a sua folha de dados do fabricante, que pode ser obtido em qualquer motor de busca. É só fazer uma pequena pesquisa. E obrigado pela vossa atenção. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like ou curtir o vídeo e compartilhar para podermos interagir com mais pessoas que gostem ou estejam a precisar destes conteúdos. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.